Você acredita que os mortos eles podem voltar e fazer algumas visitas pra gente aqui na Terra? Se sim, fica aqui comigo e acompanhe essa história. O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 2 anos. Então quem passou a me criar como pai foi o meu avô, que é o pai da minha mãe. E ele foi o homem mais incrível que existiu na face dessa terra. Ele fez o papel de pai pra mim muito bem. Parecia até ser de mentira, de tão perfeito que o meu avô, ele foi, tanto comigo quanto pra minha mãe. E há 2 anos, infelizmente, o meu avô teve um infarto e ele veio a falecer. Porém, no começo, eu não falava muito dele, eu evitava falar dele porque me doía muito ainda, era muito recente. Eu não aprendi a lidar com a perca, na verdade, dele. Então, era só alguém citar o nome dele que eu já começava a chorar desesperadamente. Então, por conta disso, eu evitava no máximo tocar no assunto do meu avô. Há 1 ano atrás, eu comecei a namorar. E contei pra ele logo no começo, né? Logo no começo, quando a gente começou a namorar, eu contei pra ele o básico. Eu contei que era só eu e a minha mãe, que eu tinha perdido meu pai com 2 anos, depois, há 1 ano, né? Eu já tinha perdido meu avô também. E que de família mesmo era só eu e a minha mãe, porque a minha avó também há um tempo atrás faleceu. Então era só eu e minha mãe. E a minha mãe, ela sempre trabalhou, muito. Ela trabalhava de dia e de noite. Eu acredito até mesmo que ela trabalha muito pra ocupar também a mente dela, porque minha mãe sofreu muitas percas. E ela trabalha muito, então por conta disso eu não tinha ainda levado o meu namorado em casa, porque não tinha o porquê levar ele lá. Minha mãe não parava lá, então eu ainda não tinha achado o momento pra poder apresentá-los. Beleza. Um certo dia eu tava na casa dele, fui de dia lá, fui de manhã lá e fiquei lá o dia inteiro. Lá pelas 6, 7 horas da noite, a família dele resolveu fazer um churrasco na casa dele. Como eu tava desarrumada, eu falei, vou embora tomar um banho e me arrumar pra poder voltar pro churrasco. Então eu fui e o meu namorado foi comigo. Chegando lá, eu entrei pra tomar banho e ele ficou me esperando lá na área, na frente de casa, sentado. Tem umas cadeiras lá e ele ficou sentado lá na área. E eu fui tomar banho. Enquanto eu tava tomando meu banho, eu ouvi o meu namorado falando, conversando com alguém. E eu sou muito ciumenta, então na hora que eu ouvi, eu já tratei de terminar meu banho rápido pra poder ir lá fora e ver com quem que ele tava conversando. Então terminei o meu banho rápido, desliguei o chuveiro e saí. Assim que eu abri a porta, eu vi que ele parou de falar. Então eu fiquei meio assim pra ver se ele tava conversando ainda e eu vi que não, que ele tinha parado. Então eu fui e chamei ele, falei, amor, tá tudo bem? Nisso ele levantou e foi até lá dentro pra falar comigo. Aí eu perguntei pra ele, falei, com quem que você tava falando? Ele falou, não sei, eu tava sentado lá na frente, passou um homem aí na frente, do nada ele parou e perguntou o que eu tava fazendo aqui. E eu respondi pra ele que eu era seu namorado e que eu só tava esperando você tomar um banho pra gente poder voltar pra minha casa. Nisso esse homem pegou e falou assim pro meu namorado, então é você que é o namorado dela, então saiba que eu sou o irmão do avô dela e eu tô de olho em você. Tá? Qualquer coisa que você fizer pra ela, você vai pagar comigo, você vai acertar comigo. Se você magoar essa menina, qualquer coisa, se você deixar ela triste, qualquer coisa de ruim que você faça pra essa menina, saiba que eu estarei aqui e de olho em você. E qualquer coisinha que você fizer, eu venho e te levo direto pro inferno. Nisso eu comecei a rir e falei pra ele assim, falei, amor, o meu avô não tem nenhum irmão vivo. Falei pra ele, todos os irmãos do meu avô também já faleceram. Alguém da rua, algum vizinho deve estar brincando com você, uma brincadeira bem besta, mas algum vizinho deve estar tirando onda com a sua cara. Nisso ele tava muito assustado, ele falou, não amor, parecia ser muito sério, muito real mesmo, ele falou. Aí nisso eu peguei e falei pra ele assim, tá, me descreve esse homem, como que era esse homem? Gente, a hora que ele começou a descrever, ele descreveu o meu avô todinho. Até a roupa que o meu avô tinha sido enterrado, o meu namorado descreveu. Porém, eu nunca tinha mostrado uma foto do meu avô pra ele, então ele não sabia como era a fisionomia do meu avô. Então eu fui, peguei uma foto do meu avô, porque eu fiquei, muito assustada com aquilo. Peguei uma foto do meu avô e fui mostrar pro meu namorado. A hora que eu mostrei pra ele, a pressão dele caiu e ele caiu sentado no chão na hora. Ali eu entrei em pânico, comecei a abanar ele e perguntei o que tava acontecendo. Ele virou pra mim e falou, amor, foi esse homem que eu vi. Olha, gente, até me arrepia.
Aí eu falei pra ele que era impossível ele ter visto esse homem, porque esse homem da foto era o meu avô. E era impossível. A hora que eu falei isso, aí que ele desmaiou mesmo. Então precisei ligar pra minha sogra veio, buscou ele, levamos ele pro hospital. No dia seguinte eu fui contar pra minha mãe, só que eu achei que a minha mãe não ia acreditar. Na hora que eu contei pra ela, o olho dela encheu de lágrima e ela super se emocionou. E ela disse pra mim que também via o meu avô direto e que ela sentia muito, que ele tava muito ali por perto ainda cuidando da gente. Depois daquele dia, infelizmente, o meu namorado nunca mais foi o mesmo. Ele ficou super traumatizado. Às vezes eu até brinco com ele, que eu falo que ele tem vontade de largar de mim, mas ele morre de medo que ele nunca mais na vida dele ele vai largar de mim. Acho bom, viu?